E o Neymar, hein? Você acha que ele volta? Volta a jogar em alto nível? Seleção precisa dele? No momento que está sendo remontada. Eu ouvi dizer que algumas das ausências nesse momento na seleção, de alguns que já ficaram bastante tempo na seleção, é porque tinha algumas panelas ali dentro. Tinha algumas pessoas com mais tempo no time que se achavam meio donos do time, coisas desse tipo. Não sei se tem fundamento isso. Mas... E o Neymar? O Neymar nos últimos anos só foi notícia porque se envolveu com isso, porque bate boca com aquilo, aí, porque teve as contusões, porque ficou afastado, porque trocou de time, mas não porque ele tenha sido decisivo ou porque ele tenha jogado tanto. Qual é o futuro do Neymar? Eu acho que o futuro do Neymar interessa ao Neymar. Uhum. O futuro do Neymar na seleção brasileira interessa a seleção brasileira e o ideal seria que houvesse uma transição mais natural, como foi de Rivelino para Zico, como foi de Zizinho para... Zizinho nem tanto. De Didi para Pelé, de Pelé para Rivelino, de Rivelino para Zico. Aí depois de Zico para Romário teve uma ruptura, mas aí teve de Romário para Ronaldo. Todas as grandes crises da seleção brasileira são nos momentos de ruptura. Todas, de transições. Eu ouvi as pessoas dizendo na minha sala de aula que o Bebeto, esse tal de Bebeto, não pode jogar na seleção brasileira. Isso é um absurdo, o tempo provou que era um absurdo. Uhum. Mas a questão do Neymar, eu acho que o Neymar, o corpo dele mudou. Eu lembro muito do episódio da Nájila, que foi quem o acusou de tentativa de violência sexual, e depois o assunto foi arquivado. Eu acho que eu não quero voltar a este tema porque o assunto foi arquivado. Foi arquivado, a justiça determinou deu a decisão dele. Ele é inocente. Tá resolvido. Ele é inocente, ponto. Agora, naquele episódio, o início do episódio, é uma segunda-feira, ele tinha jogado pelo Paris Saint-Germain contra o Rennes na final da Copa da França. O Rennes venceu nos pênaltis, ele sobe a escadaria e dá um murro num torcedor. E aí, na semana seguinte, ele vai numa segunda-feira e tem uma gravação em que ele diz ele ia ser suspenso, mas ele não estava suspenso e o campeonato francês não tinha terminado. E ele, numa segunda-feira, fala pelo áudio que aparece, ele diz: tô aqui na frente, tô meio bêbado já. Eram 7 da noite de uma segunda-feira. Pega esse fato, recorta. O Neymar não tinha lesões de articulações. Joelho, tornozelo. O que é um fator para ter lesão de articulação? O tamanho do seu corpo. Eu tô mais velho, engordei um pouco. Acontece. Meu corpo está mais pesado. A chance de ter uma lesão de tornozelo, tropeçando numa calçada, é muito maior do que se eu tivesse com 10 quilos a menos. O teu corpo mudou. O jogador de futebol, o corpo muda, a reação muda. Ele precisa entender. Ele pode jogar com o corpo que ele tem hoje brilhantemente, porque ele é um talento fenomenal. Mas me parece que a mudança do corpo dele tem a ver, e isso tem a ver com os cuidados que ele tem como atleta, tem a ver com o aumento do número de lesões. Então ele sai do Paris Saint-Germain com lesões graves em todos os finais de temporada, de modo a não participar em alto nível das finais de Champions League. Ele chega na Copa do Mundo de 2018 com uma lesão, tentando se recuperar e não joga no melhor nível. E chega 2022 e tem uma lesão no terceiro jogo e no segundo jogo e não consegue jogar a Copa do Mundo no nível dele. Se você tiver um corpo sem lesão, você vai jogar num nível extraordinário. O Neymar é um gênio. O Neymar bate com o pé direito, bate com o pé esquerdo, cabeceia, faz tudo. Agora, o corpo dele está respondendo, talvez, ao comportamento dele. Neste momento, o melhor seria ter a transição do Neymar para o Vinícius Júnior, ou para o Rodrigo, ou para o Endrick, ou para o próximo gênio.
E veja como nós temos candidatos a gênios. Uhum. Acontece que o Neymar não está bem. Então, ele não está jogando no Al Hilal. E foi para a Arábia Saudita, que já não é alto nível. Se ele não está bem, como é que ele vai fazer essa transição? Então a seleção vai passar por uma nova crise, porque tem um processo de transição de uma geração do Neymar para a geração do Vinícius. Como teve 2014, o 7-1, na minha opinião, tem muito a ver com uma ruptura de gerações. 2014 era para ter ou Kaká, ou Ronaldinho Gaúcho, ou Adriano, ou Robinho, ou os quatro junto com o Neymar. Mas não tinha, porque o Kaká estava machucado, o Robinho estava baixando o nível, o Adriano e o Ronaldinho desistiram. Então você tinha toda a pressão em cima de dois meninos de 22 anos, que eram Neymar e Oscar. Mas o Brasil ganhou a Copa do Mundo com o Pelé aos 17. Mas o craque do time tinha 29, que era o Didi. Veja a diferença. Quando você faz a transição de uma geração para outra, é muito mais fácil. Então o futuro do Neymar depende fundamentalmente daquilo que ele quer para o futuro dele. Claro, como qualquer pessoa. Se você cuidar da sua saúde, você vai viver até os 90 anos de idade. Se você não cuidar, você vai viver até os 65. E num atleta, então, isso é absolutamente fundamental. Mais ainda, porque é uma exigência adicional, que é para a profissão. Eu só fazer uma ponderação, eu não sou médico nem preparador físico. Tá. Eu não tenho certeza de que as lesões dele podem ter a ver só com azar. Claro que podem. Mas a minha suspeita é de que as lesões dele tenham a ver com azar e com a mudança do corpo dele. Ele está mais pesado do que ele era. Eu me lembro que Vanderlei Luxemburgo, quando era técnico dele, chamava ele de filé de borboleta. Mas um cara de 19 vai ser diferente de um cara de 29, um cara de 33. Vai ser diferente. Mas ele, sem as contusões e com uma boa condição física, boa é o mínimo, né? Uma excelente condição física, que é o que é necessário para jogar em alto nível, ele ainda teria muito tempo pela frente. O Messi nasceu em 87, ele foi campeão do mundo, chegou ao ápice da seleção argentina, quando conseguiu finalmente jogar num time organizado, na seleção, aos 35. Ele foi campeão aos 35 anos. O Neymar tem 33. Então ele pode jogar a Copa do Mundo aos 35 em altíssimo nível. Mas depende do que ele vai conseguir fazer daqui até lá. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.